Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 17 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Esse jovem rico, evidentemente, está em busca de algo a mais. Ele já cumpria todas as prescrições da lei, mas isso não lhe bastava. No seu coração sentia que a lei não era suficiente e por si mesma não pode salvar ninguém, como fala São Paulo. Jesus fita os olhos nesse jovem com amor e o convida a segui-lo. Com isso, ele dizia ao jovem que a vida eterna consistia em segui-lo, mas havia antes uma condição: vender tudo e dar aos pobres, para entrar na condição dos pobres. Só um pobre material e espiritual, um anauim, pode seguir Jesus. Feliz quem entende isso, triste quem o rejeita. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Vale a pena hoje refletir com calma sobre esta frase de Jesus. Antes de mais nada, devemos nos livrar daquela antiga explicação que anula a palavra de Jesus. Muitos pensam: isso que Jesus fala é um conselho, não é uma obrigação. É um conselho evangélico para frei e freiras, para monges e padres, para quem se consagra a Deus e não para mim. As pessoas normais não podem e nem devem vender tudo para dar aos pobres. Têm direito à sua riqueza, à sua propriedade privada, ao seu bem-estar. Pois bem, precisamos refletir com profundidade sobre isso e entender onde está o verdadeiro bem-estar. Olha o que Jesus fala: vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O seguimento de Jesus só pode acontecer depois do despojamento. Ninguém consegue seguir Jesus se não se despoja realmente das riquezas terrenas. Nesse sentido, poderíamos lembrar uma outra frase que o evangelista Lucas anotou no seu evangelho: Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai em esmolas.
Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nesse trecho, é claro que Jesus indica, aconselha e pede a pobreza a todos os cristãos, porque todos nós fazemos parte do seu pequeno rebanho. Portanto, ao invés de fazer malabarismo e acrobacias espirituais para contornar o obstáculo e anular a palavra de Deus, vamos tentar entender em que sentido todos nós podemos viver esse importante e fundamental aconselhamento de Jesus, sem o qual não é possível seguir de verdade o nosso Mestre. Não convém ir contra o desejo, contra a vontade do Senhor, pena a tristeza perene nesta vida e a eterna infelicidade do outro lado. Para entender o pensamento de Jesus, que é o pensamento do Pai, desde a fundação do mundo, devemos nos lembrar que fomos criados como uma família de irmãos. Todos saímos do seio de Deus, das mãos de Deus, e somos, portanto, irmãos de sangue entre nós. A terra foi dada a todos. A terra pertence a todos. Deus não deu um pedacinho a Adão, um pedacinho a Eva, um pedacinho a Abel e um outro pedacinho a Caim. Não foi isso. A propriedade privada tem sentido somente para cuidar do que nos é confiado. Olhe o que o Catecismo da Igreja diz a este respeito. Parágrafo 2403. O direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de maneira justa, não anula a doação original da terra à humanidade no seu conjunto. O destino universal dos bens continua a ser primordial, embora a promoção do bem comum exija o respeito pela propriedade privada, do direito a ela e do respectivo exercício. Parágrafo 2404. Quem usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência de Deus, com a obrigação de o fazer frutificar e de comunicar os seus benefícios aos outros, a começar pelos seus próximos. Aqui está o ponto. A propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência de Deus, com a obrigação de fazê-lo frutificar e de comunicar os seus benefícios aos outros. Portanto, para Jesus e para a Igreja, um bem não partilhado, um acúmulo, é sempre um pecado grave, um egoísmo, um bloquear o plano de Deus. Jesus chama a riqueza acumulada de injusta, não porque seja fruto de roubo, mas porque ter algo acumulado enquanto meu irmão passa fome ou está doente é um pecado muito grave. Quem possuir bens neste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade e de fechar o coração, como pode morar nele o amor de Deus? E se o amor de Deus não está em nós, então bem sabemos quem vai estar dentro de nós. A palavra conselho evangélico não tem como significado fique longe desse convite de Jesus, porque não é para você, faça o contrário e serás feliz. Não é esse o sentido do convite de Jesus. Pelo contrário, deveríamos nos perguntar como viver isso na nossa vida, como ir em direção desse convite de Jesus, como iniciar a aplicá-lo na nossa vida.
O nosso cardeal Dom Angelo, que aprovou a nossa missão Belém e tanto nos ama, quando alguém critica a nossa forma de vida na total pobreza, costuma repetir: a pobreza é um soco no estômago para todos. Por isso, nem todos se entendem e concordam. E depois acrescenta: coragem, vão em frente. Ao invés de driblar o pedido de Jesus a viver pobre, podemos nos interrogar como vivê-lo, como transformar tudo o que tenho em amor, em serviço para o próximo. Se eu tenho o bem da inteligência e da cultura, como posso colocar esses meus dons a serviço de quem precisa? Se eu tenho uma disponibilidade econômica, como posso ajudar os pobres, o Haiti, por exemplo? Precisamos passar de uma mentalidade de posse para uma mentalidade de administradores honestos, que não roubam o que administram. Vamos, portanto, agora ler novamente o trecho de hoje, abertos ao que o Espírito Santo nos pede. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Podemos parar um pouco neste momento para sublinhar e anotar as frases deste Evangelho que mais nos chama à conversão. Estamos preparados agora para escolher o propósito que vai nos guiar hoje. Vamos nos perguntar: de quais dons eu sou o depositário? Que posse material ou espiritual eu tenho?
Como posso colocar isso à disposição dos meus irmãos que mais precisam? Posso partilhar algo de material? Ou posso me empenhar a ser um bom profissional, um bom trabalhador, um bom médico, professor, para doar as minhas riquezas interiores a quem precisa? De maneira mais prática e simples, eu estou partilhando pelo menos o meu dízimo? Estou fazendo feliz uma criança do Haiti, apadrinhando-a e oferecendo os R$ 50 mensais que a permitem de viver? Vamos meditar mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Se queres ser perfeito, paz e alegria a todos. Coloca tudo o que você tem de material espiritual em favor dos pobres. Paz e alegria a todos. Não precisa tudo isso para seguir nosso Senhor. É a frase que mais ouço, é o que todo mundo diz. Não precisa deixar tudo, pra que viver assim, sem nenhuma segurança, sem conforto e proteção. Tu que tinhas pela frente um futuro promissor, não aceito essa vida de pobreza e de dor. É loucura o que fazes, absurda opção. Onde ficam os que te amam? Tudo isso é ilusão, é loucura, loucura da cruz, é loucura, loucura da cruz, é loucura da cruz, é
Vou seguir o Cristo nu. Vou seguir